O capítulo 1050 de One Piece contém os dizeres: batalha decisiva no céu, vencedor Monkey D. Luffy. Já imagino isso no anime na voz emblemática do narrador. Essa e todas as outras decisões que a gente vai ter aí pela frente no arco de Wano de Onigashima. Essa fala dele agora do 1050 reescreve a história, porque antes ele havia declarado que no topo da caveira ali de Onigashima, Kaido havia derrotado Luffy, e isso realmente aconteceu. Luffy realmente morreu e voltou. E nesse vídeo aqui a gente vai falar como o Kaido também pode muito bem voltar, mesmo depois de ter sido declarado como derrotado na luta decisiva contra Luffy. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é mais uma teoria nossa aqui em relação a One Piece, falando um pouquinho mais sobre o Kaido e sobre um novo clímax que a gente pode ter ainda no arco de Onigashima. Eu sei que tem gente que não aguenta mais, tem gente que já tá, não quero mais luta, já deu, já demorou muito tempo. A luta, pra vocês terem uma noção, os duelos de Luffy e Kaido em Onigashima estão começando agora no mangá, no anime, e o mangá ele é um ano pra frente, né? Então a gente vai ter aí um ano de lutas árduas. Primeiro ele tá agora contra o Supernova, depois o Kaido ainda vai ter um enfrentamento com o Luffy, com o Yamato, pra depois voltar a lutar com o Luffy, né? É muita coisa, o Kaido tá tancando muita coisa, mas eu acredito que ele ainda não foi derrotado, e a gente vai explicar melhor as coisas nesse vídeo. Antes de eu começar a falar dessa teoria, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtirem esse vídeo e darem uma olhada nas outras redes sociais da oficina, porque tem muita coisa de One Piece. Tem uma playlist de One Piece aqui com umas teorias também bem legais, com os vídeos explicativos, então dá uma olhadinha aí. Bom, antes da gente partir para a teoria mesmo, para falar do diante, né, do capítulo 1050 de One Piece, a gente tem que lembrar de alguns detalhes importantes. Primeiro que, quando o narrador fala, tá falado, né? Só que isso aí mudou em Onigashima, já mudou com o Luffy mesmo. Ele realmente morreu, só que ele realmente voltou depois, né? Muito por conta também das propriedades do fruto, de ser uma zona mística e uma zona lendária, o que o Luffy ressuscitasse aí. E também pode acontecer isso com o Kaido, só que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da forma que a gente conhece o Kaido, né? A gente conhece a criatura mais forte do mundo tentando suicídio. A gente vê que ele tá ali amargurado porque o Barba Branca conseguiu realmente encontrar a morte e ele não, né? Ele via ali que os dois estavam em pé de igualdade em termos de resistência também, só que o Barba Branca já estava com a saúde bem debilitada, ele era muito mais velho que o Kaido, então, né, ele acabou realmente morrendo ali. E o Kaido não entende isso, o Kaido fica bravo e fala, aquele cara lá conseguiu, não sei o que, eu também vou conseguir morrer. E a gente descobre já nesse primeiro momento que ele tentou se suicidar inúmeras vezes. Aí fica esse debate, né? Por que o Kaido quer tanto se matar? Na época, as primeiras interpretações que a gente tinha era de tédio, de depressão, né, algum quadro assim, mas chegando agora na Batalha de Onigashima, conhecendo mais deste Imperador do Mar, da criatura mais forte do mundo, a gente tem aqui uma nova possibilidade, a de despertar o seu fruto. O que conhecemos de frutos despertados com maior destaque são apenas, né, duas paramestras. Eu sei que já tivemos outros frutos despertando ao longo da história, mas as que tivemos mais focos aí foram duas paramestras, a do Dom Flamingo e a do Katakuri, né? Ali a gente vê que são esquemas ali de despertar bem básicos, né? Tipo, é bem simples. Além da propriedade ali do seu corpo, ela também afeta o ambiente. E aí depois a gente vê o Kid e o Law também despertando, só que são 4 paramécias que a gente conhece que despertaram o seu poder. E passando para Kaido, a gente está falando de um usuário de uma zona mítica. A gente sabe muito pouco da zona mítica. E o único despertar que nós vimos desse tipo de fruto foi o do Luffy mesmo, que aconteceu depois da morte. Agora, nessa teoria, a gente vai ver que talvez isso não seja uma exclusividade da fruta do Nika, mas alguma coisa em comum com algumas outras frutas zoomíticas. Isso pode ser uma coisa que o Kaido foi aprendendo ao longo do tempo. A gente sabe que os imperadores eles têm acesso a muita informação, né? E o flashback do Kaido também dá uma boa indicação de que esse pode ser o caso. Em um dos momentos mais recentes, do 1050 mesmo, a gente vê o Kaido falando com o King. Ele vira pro King, que confia muito no Kaido. No começo ele se juntou aos Piratas Feras porque ele achava que Kaido seria o Joy Boy. Depois a gente vê ali que nem o King nem o Kaido acreditam mais nisso, mas o King superou, né? Lendas são lendas, elas não precisam voltar. E o Kaido fala, não, o Joy Boy vai voltar, eu sei quem vai ser ele. Vai ser o cara que vai me derrotar. E aí o King dá aquela risadinha e fala que isso parece improvável. Então, por conta disso, esperando o retorno do Joy Boy, o Kaido se instalou em Onigashima. Isso a gente já falou em vários outros vídeos, depois vocês dão uma olhadinha aí, né? Pra esperar esse retorno. E enquanto ele espera, ele vai tentando ficar cada vez mais forte. E o que ele vai tentando fazer diversas vezes enquanto ele tá lá esperando o Joy Boy? Ele fica tentando
se matar. Então não faria sentido o Kaido falar, ó, o Joy Boy só vai voltar, o novo Joy Boy só vai surgir quando alguém me derrotar, né? Quando eu for derrotado, essa pessoa que me venceu será o Joy Boy. Então não faz sentido ele querer se matar antes disso, só pra simplesmente se matar, certo? Ele quer se matar para que ele alcance o ápice do seu poder, para que ele alcance o despertar de uma Zoan mítica. Despertares de Zoan mítico, a gente não sabe disso, mas eles podem acontecer só se o usuário tiver determinação suficiente para voltar da morte com esse poder renovado. Então, essa é uma teoria que se estende ao fruto do Luffy, a gente já viu isso acontecendo com ele, né, e pode sim acontecer com outros usuários. Isso também cabe e conversa com outro usuário de Zoan mítica aí, que teria também um princípio meio diferente, e eu tô falando de Marco a Fênix. A fruta do Marco, né, a Fênix, a lenda da Fênix, ela consiste também em reciclagem, renovação, naquela que ressurge das cinzas, né, a Fênix ressurge das cinzas, ou seja, ela morre e volta ainda mais forte. Então, no caso do Marco, só é um vídeo que também a gente pode trabalhar mais pra frente, mas só dando uma contextualizadinha rápida, a propriedade de ressurreição dele pode ser um pouquinho diferente. Vamos pensar assim, usuários de Zoan míticas, eles têm uma vida extra. Então se você morre e tem determinação suficiente para voltar, você consegue voltar ali com a sua fruta despertada. No caso do Marco, ele seria imortal, ele teria vidas infinitas, só que a ressurreição dele aconteceria diferente. O Luffy morreu, ficou um tempinho ali morto, o coração dele voltou a bater, ele voltou de onde ele parou, certo? Ele salvou ali antes de ter derrotado pelo Kaido e voltou dali mesmo. No caso do Marco, essa ressurreição da fruta do Fênix, né, da Zoan mítica da Fênix, poderia ser, tipo, ele nasce, vai percorrendo, até o momento que ele morre em alguma batalha, e aí ele volta do começo de novo. Ele renasce como um bebê, ainda usuário do fruto da Fênix, ainda relembrando todas as memórias, experiência de batalha e tudo mais, né? Só que ele vai readquirindo isso daí aos poucos, porque um bebê não sabe de nada, né? E aos poucos ele vai readaptando, relembrando e se tornando de novo o Marco a Fênix, aquele que é um dos piratas mais populares e famosos do mundo. Então, isso explicaria como que um jovem estaria ali num cargo tão importante nos Piratas do Barba Branca, no flashback ali que o Roger tá lutando contra o Barba Branca, no flashback do Oden, que a gente vê que o Marco já estava ali em posição de destaque no bando, né, do Barba Branca, porque ele vai pra cima do Rei Lee na luta dos dois. Então, o Rei Lee era o imediato do Roger. Se o Marco tá indo pra cima dele, a gente já pressupõe que ele também já era, ali naquele momento, o imediato do Barba Branca. E isso, em se concretizando do Marco, confirmaria uma das teorias mais improváveis e ditas, né, e comentadas do mundo de One Piece, uma bem antiga também, que é de que o Marco é e sempre será o único usuário do fruto da Fênix. Agora, para finalizar o vídeo, só falando um pouquinho do Kaido de novo, da morte dele, se acontecer dessa forma, ela seria uma morte bem emblemática, porque a morte que ele ofereceu ao Oden foi de morrer queimado, né? Ele morreu ali no óleo, o corpo dele derreteu no óleo, ele teve que ficar 1 hora lá e tudo mais. Então ele morreu queimado e o Kaido afundando em magma também morreria queimado. Só que isso não faz muito sentido, porque o Kaido momentos antes tinha virado um dragão de magma, certo? Então a gente pressupõe também que ele aguente magma. E se ele queria um simples suicídio, por que ele nunca se tacou no magma, então, se ele pode morrer ali, sabe? Então não faz muito sentido, por mais que seja emblemático. Só que ainda tem uma possibilidade da morte dele ser ainda mais emblemática e algo ainda mais digno em relação à memória de Oden, que é a cabeça do dragão, a cabeça do Kaido ser cortada pela Ema, pela espada de Kozuki Oden. Então o legado de Oden tá vivo naquela espada, o Zoro agora carrega ela, o Kaido inclusive já viu a aura do Oden ali quando o Zoro foi pra cima dele. Isso acabou de acontecer no anime, tá fresquinho na nossa mente, e a gente sabe também que anime e mangá, algumas vezes eles se conversam, por mais que tenha 1 ano de distância de um para outro, algumas vezes a Toei dá uma adaptada em alguma coisa ali, ou o próprio Oda já sabendo que o anime vai sair 1 ano de atraso em relação ao mangá, faz as coisas já para elas se conversarem dessa forma. Então agora a gente tá vendo o Kaido reconhecendo a áurea do Oden no Zoro. E isso poderia também se concretizar de alguma forma, tá? Porque o Zoro aparentemente tá morto ali, não teria nem condição de andar, mesmo que ele não estivesse 100% morto, né? Mas como o Marco tá lá, ele tem aquela chama curandeira lá, todas aquelas porra, pode ser sim que o Zoro volte pra
cortar a cabeça do dragão. O Luffy fez o seu papel, mas no X1 contra o Kaido a gente sabe que não tem condição. O Luffy perdeu inúmeras vezes até poder ganhar dele. Ganhou depois de morrer, de despertar, depois de descobrir que tem um poder divino, né? Além do que, o Kaido tava o tempo todo segurando a ilha de Nigashima. Ele tancou 7 bainhas, ele tancou Yamato, que também deu uma canseira nele. Tancou os Supernovas, que também foi todo mundo pra cima dele. O Zoro abriu cicatriz de novo. O Law perfurou o coração do cara, deu um choque interno ali nele. Então, o Kaido ele resiste muito. Num X1, os dois começando 100%, tendo tipo um round só entre os dois, o Luffy dificilmente ganharia do Kaido, pelo menos no atual momento dele, né? A gente sabe que ele é sim um oponente digno, ele é o mais poderoso que tá ali, o único que pode fazer isso, mas agora com o Kaido voltando de um despertar aí, não vejo como isso faria sentido em relação à condição dos outros, tá? Mas em relação à história, em relação à cabeça do dragão, até pela lenda do Ryuma mesmo, porque o Ryuma, que é aquele espadachim que também foi um espadachim lendário de Wano, né? No passado derrotou o dragão que assolava o povo de Wano. Isso é uma lenda que é dita diversas vezes em One Piece. E o Zoro reeditar essa lenda faria com que ele conversasse com o Ryuma, conversasse com o Oden, com que o Kaido conversasse com o Oden, com que o legado de Oden fosse honrado. Os 7 bainhas também ficariam muito orgulhosos de ver a Ema cortando a cabeça do dragão Kaido ali em Onigashima. E seria algo muito emblemático também para acabar de vez com essa era de opressão aí que os Piratas Feras impuseram ao povo de Wano. As coisas dão uma complicadinha realmente nessa teoria aqui, no momento em que a gente pensa nas lendas, porque tem a lenda do Ryuma, tem as paradas do Oden com o Kaido e tudo mais, então seria bem emblemático o Zoro realmente cortar a cabeça do dragão ali, mas também tem as lendas de Joy Boy, né? Joy Boy voltará quando as fronteiras de Wano forem abertas, quando o amanhecer voltar para a terra de Wano. Então, dá a entender que o Joy Boy vai voltar depois do dragão ser derrotado. Então não é o Joy Boy que vai derrotar o dragão, certo? O Luffy, ele é o Joy Boy, ele já ressuscitou, tipo, ele já despertou o fruto de Nika. Então ele fez uma coisa que só Joy Boy havia feito, despertar o fruto de Nika. Isso também a gente falou nesse vídeo aqui em cima. Só que pro Joy Boy realmente voltar, o Luffy tem que controlar esse poder, e ainda não controlou, né? A gente sabe que ele voltou com esse poder, voltou ali rindo e tudo mais, conseguiu usar na luta, mas ainda não em sua totalidade. E em relação a isso também das fronteiras de Wano serem abertas, a gente viu que o Momonosuke fala pra Zunisha, né? Não vou abrir as fronteiras ainda. E Zunisha fala, eu confio no seu julgamento. Então é meio complicado isso aí, mas tudo conversa pra quê? Kaido não será derrotado por Joy Boy. Joy Boy só voltará de fato depois da derrota do Kaido. Então pode ser sim que o Zoro dê um fim, conversando com as lendas dos espadachins lendários de Wano que a gente conhece até hoje, o Ryuma e o Oden. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar uma olhadinha nas outras redes sociais da oficina e até a próxima. Tchau, tchau.